Senhor. Estende suas mãos para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Sabemos que ele já é abençoado, né? Deus tem usado o irmão poderosamente, mas nós queremos apresentar ele mais uma vez ao Senhor. Amém? Deus, muito obrigado pela vida do teu servo, Pai. Nós louvamos o Senhor, nós ofertamos, nós devolvemos os dízimos e agora estamos preparados para ouvir a tua palavra. Ó Deus, já sabemos que o teu filho é usado em tuas mãos, mas eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor venha usar ele de uma maneira especial, ó Pai. Que o Senhor venha falar com a tua igreja aquilo que o Senhor já pôs no coração do teu servo, e que possamos sair daqui, ó Deus, com o coração regozijando pelo poder da tua palavra. Que possamos sair daqui, ó Pai, transformados pelo poder da tua palavra. No nome de Jesus Cristo, o teu filho amado. No nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Pode sentar. Pode sentar. Muito feliz pela oportunidade, honrado pela oportunidade que os irmãos me dão de estar aqui, e vou tentar passar o recado da melhor maneira possível. Bem, irmãos, eu quero começar pedindo aos irmãos que façamos um exercício mental. Vamos imaginar uma cena. Eu vou falar algumas palavras atenuadas, suaves, mas os irmãos, ao imaginarem essa cena, pensem na palavra mais forte, tá certo? De algumas situações que eu vou falar. Pois bem, imaginemos que existe um casal com 2 filhos. Um casal com 2 filhos, um adolescente e uma criança. Casal feliz, marido, mulher e 2 filhos. Pois bem, em uma bela tarde, esse casal está em casa, vendo TV, as crianças brincando, e mais que de repente entra um homem na sua casa e assassina pai e filho, violenta a esposa e sequestra a criança menor. Veja uma situação: casal em casa, uma pessoa entra e faz essa barbaridade toda, mata pai e filho, violenta a esposa e sequestra a criança. Qual seria o seu sentimento de justiça para uma pessoa dessa? O que é que você espera de uma punição para uma pessoa que cometeu um ato tão brutal como esse? Será prisão perpétua? Pena de morte? Ou você queria uns 10 minutinhos a sós com esse camarada num quarto para resolver a situação dele? Qual seria o seu sentimento diante de uma pessoa como essa? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. É isso que a Bíblia fala, não é? Então os filhos de Deus têm que ter fome e sede de justiça. Por que eu estou falando sobre isso? Porque uma das coisas que impede o povo de Deus de cumprir a sua missão é a falta da justiça. É o sentimento de vingança e não de justiça. E a Deus cabe a vingança. Nós temos que ter fome e sede de justiça. Dito isto, dando esse exemplo assim, eu queria citar que esse é o sentimento do missionário Jonas. O sentimento de Jonas para o povo de Nínive era esse: de vingança e não de justiça.
O povo de Nínive e os assírios, eles eram conhecidos por sua crueldade. Eles faziam exatamente isso que eu pedi para vocês imaginarem. Eles entravam em um império, em um país, e cometiam toda essa arbitrariedade. Eles eram famosos por fazer isso, por matar os homens, os adolescentes. Muitas vezes ele tirava o couro dos seus inimigos, o couro, a pessoa viva, decapitava, escalpelava e fazia coisas piores com jovens e com homens. Violentava as mulheres e as deixavam e levavam seus filhos menores. Isso aconteceu no reino de Israel, no reino do norte. E Jonas se recusou a levar uma palavra de arrependimento, porque ele queria que aquele povo morresse. Por que isso? Porque Jonas conhecia o Altíssimo, conhecia o amor que o Criador tem por nós, e ele não soma méritos e nem subtrai deméritos. O nosso sentimento é que vai mostrar quem somos de verdade. Eu sei que muitos aqui essa noite tiveram sentimento de raiva, de ódio para esse cidadão. Queria que ele morresse, que ele fosse tratado igual. Queria um minutinho só com ele para resolver a situação dele. Mas eu garanto que a minoria pensou que esse homem precisava encontrar Cristo. Me atrevo a dizer que 99% jamais iria achar que este homem merece reencontrar o caminho. Foi o que Jonas achou, que Nínive não merecia encontrar o caminho. Eu tenho alguns versículos para nós lermos aqui, no livro de Naum, profeta Naum, que vai descrever um pouco quem era Nínive. Naum 2, capítulo 2, isto. Nínive era conhecido como os leões. Então era a brutalidade desse povo. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes, onde se abrigavam o leão, a leoa e os leãozinhos, sem nada temer. Próximo. Ai da grande e sanguinária cidade, toda cheia de engano, mentiras, roubos, crimes, que abocanha a sua presa e não a solta mais. Essa presa que ele abocanhava eram as crianças que ele levavam e não soltava mais. Eis o estalo dos açoites ecoando por toda a terra, o barulho assustador das rodas, o galope dos cavalos de batalha e o sacudir dos carros militares. Isso é Nínive sendo invadida. E versículo 3, cavaleiros que exporeiam a espada flamejante, o relampear das lanças e a multidão dos transpassados, um mar de cadáveres, mortos sem fim, pessoas feridas tropeçando sobre gente e mais gente morta. E em Isaías, sim, versículo 7, obrigado, irmão. Todos que te virem fugirão exclamando: a Nínive está arrasada. Quem terá compaixão dela? E de onde trarei consoladores para ti? Isaías 14, 19 e 14.
19 e 24. Portanto, naquele dia Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Assíria, uma bênção sobre a face da terra. E o 25, então Yahvé, o Senhor dos Exércitos, proclamará esta palavra abençoada: bendita seja a nação do Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, Israel, minha herança, povo escolhido. Então aí está o porquê de Deus salvar a Síria, que a Síria também era o povo de Deus, e foi usada muitas vezes para açoitar Israel. E aí quando o rei exagerou no açoite, bateu no peito, disse que era ele que era forte, veio aquilo que Naum falou, a proclamação da derrubada deles. Bem, então o que é que nos impede muitas vezes de levar a palavra de consolo, de libertação para as pessoas? Jesus falou uma parábola que mostra bem o nosso sentimento de cada um de nós. Mateus, está escrito em Mateus 18, Jesus dá um exemplo que explica bem para a gente o que nós seres humanos sentimos no íntimo, no nosso íntimo. Jesus contou uma parábola que um rei, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um exemplo para uma coisa mais atualizada. Vamos imaginar que o diretor-presidente de uma multinacional, no final do ano, se reúne com seus empregados para saber as dívidas de cada um com a empresa, os períodos dos vales. E aí ele chama um dos seus servos, um gerente geral, vamos dizer assim, da Europa, que deve 1 milhão de euros à empresa. E aquele gerente chama, o diretor chama o gerente e diz assim: bora, você tem que pagar o que você me deve. E aquele homem cai em prantos e diz: ó, não tenho como te pagar. Veio aí o vírus e meu empreendimento não surtiu efeito, eu não tenho como te pagar. E o diretor da empresa simplesmente perdoa a dívida de 1 milhão de euros daquele cidadão. E aí ele saindo da sala do diretor-geral, muito feliz, né? Foi perdoado, está feliz, está contente, que bom, não devo mais, não vou ter mais prejuízo, não vou sofrer nenhuma retaliação. E ele encontra na antessala outro funcionário que deve a ele. Que deve o quê? 1.000 euros, coisa pouca. Ele disse: sim, foi bom lhe encontrar aqui. Paga 1.000 euros. E aí aquele colega de trabalho dele, que devia para ele, falou assim: oh, eu não tenho como te pagar. Vamos me dar mais um prazo. E a Bíblia fala que ele pega no pescoço daquele homem e diz assim: não tem prazo para você. Vou lhe denunciar e você vai ter que me pagar. E essa atitude dele chegou aos ouvidos do diretor-geral da empresa. E ele é chamado novamente e diz exatamente isso: servo perverso, perdoei-te toda aquela tua dívida. Nós, irmãos, temos as nossas dívidas perdoadas pelo nosso Cristo, mas nós somos duros para perdoar os nossos irmãos. E vou mais além. Uma coisa que atrapalha cada um de nós é quando o teu irmão comete um pecado que você gostaria de cometer. Aí você acha imperdoável. Quantos nós temos pecados guardados, pecados de estimação, ocultados, escondidos no nosso íntimo, mas quando a gente encontra alguém na rua, que não frequenta um templo como a gente, que a gente acha que para ele
não tem perdão, que ele não tem Cristo, está perdido, merece o fogo do inferno, assim que se fala. Eu acho que está na hora de a gente começar a pensar que nós fomos alcançados pela graça, e essa graça ela tem que ser passada à frente. Nós estamos olhando muito para o pecador, esquecendo de que Jesus Cristo veio para perdoar os pecados. Nós também éramos assim, estávamos perdidos, sem rumo, cometendo toda a sorte de perversidade, de imundícia, e o amor de Cristo nos alcançou, nos transformou. Éramos ovelhas perdidas, andávamos como quem anda sem pastor, sem referência. Mas hoje batemos no peito e dizemos assim: ó, eu sou salvo e você vai para o inferno. Mas essa é a mensagem que Yeshua deixou para a gente? Foi isso que ele pediu para a gente passar para o próximo, que ele vai para o inferno? Ou as boas novas? Para você, meu irmão, tem solução. Para o seu pecado tem perdão. Há um caminho. Há uma fonte de água que vai saciar a tua sede. Você está procurando saciar a sede em outro local que você não vai conseguir. Mas a fonte está em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta. Essa é a palavra que nós como igreja temos que falar para as pessoas. E não você vai para o inferno. Isso não é boa nova. Eu lembro de Jonas, que está narrado na Bíblia. Jonas entra em Nínive e diz assim, ó, é 40 dias para esse império ruir aqui. 40 dias vocês vão ser destruídos. Mas isso não é boa nova. E a palavra foi transformada no caminho. E os ninivitas viram assim, ó, há uma chance ainda para vocês, que o Deus que quer destruir vocês, Ele vai perdoar vocês. Basta ser tocado. Basta a palavra chegar aos ouvidos espirituais, que também tem isso. Irmãos, nós não falamos para pessoas, nós falamos para almas. Muitas vezes a gente age com preconceito com as pessoas. É porque ele está bêbado, é porque ele é um drogado. E esse preconceito nos impede de levar a palavra. Mas não foi isso que o nosso Messias falou. Indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porque aquele que crê será salvo. Como você está salvo. Quem de nós encontraria aquele homem que cometeu aquelas arbitrariedades logo no início da nossa conversa? Qual de nós apresentaria Jesus para ele? Se eu tivesse uma espada, eu ia torar a cabeça dele também. Se eu tivesse armado na hora, eu estivesse passando, ele fazendo aquela arbitrariedade, eu matava ele também. Irmãos, não é assim. Isso acontece conosco todos os dias. Desejamos que aquela pessoa que é um fofoqueiro no trabalho, que ele se dê mal, que ele seja demitido. Não é assim que a gente imagina? Muitos de nós é assim. A gente vê alguém fazendo mal, quer que aquela pessoa também sofra do mesmo mal ou do mal pior. Mas nós esquecemos que o perdão dado a nós foi imerecido. Nós não merecemos ser perdoados. A cruz era para nós. Éramos inimigos de Deus. Gostamos de pensar o seguinte. Eu acho que Paulo hoje escreveria, no lugar de não me envergonho do Evangelho, eu não envergonho o Evangelho. Que é isso que nós estamos fazendo. Temos o nome de cristão, mas não pensamos nem agimos como cristãos. Queremos ser justos, mas somos vingativos.
Nós queremos é que quem comete mal morra cedo. Nós não torcemos pela transformação das pessoas. Nós torcemos pela punição das pessoas. Os irmãos desculpem, mas esta é a palavra. Está na hora da igreja aproveitar o pouco tempo que tem e sair resgatando vidas. E não julgando pessoas. Não olhando para o pecado de cada um, a atitude de cada um. Ao contrário, que o pecado das pessoas nos impulsionem a pregar o evangelho cada vez mais. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas parece que o pecado está nos atrapalhando de falar da graça. Parece que o pecado é maior do que a graça. Parece que as coisas que o diabo oferece é mais importante, é mais forte do que a salvação que Deus tem para nós. Isso que parece. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus e salvação para aquele que crê. E assim como Jonas, que disse: eu sabia que se eu falasse as boas novas para esse povo, eles iriam se arrepender e tu não irias fazer aquilo que você disse que ia fazer. Você não ia destruir Nínive. E eu queria que Nínive fosse destruída. Porque Nínive destruiu a minha cidade, matou meus amigos, matou meus parentes. Eu quero também que eles morram. Isso não é um sentimento de cristão, irmãos. Não é. Paulo estava preso. Caiu as cadeias. Abriu-se as portas. Por isso todo mundo fugir. O carcereiro tentou se matar, desesperado. Fugiu todo mundo, eu vou morrer. Antes que me matem, eu me mato. Aí Paulo faz: não se mate. Estamos todos aqui. Porque o teu problema é o meu problema, irmão. Eu não quero ser um problema para você. Eu tenho só mais um exemplo, que está em Mateus 20, que o dono de uma vinha saiu para procurar trabalhadores. Saiu logo cedinho, 6 da manhã, estava ele na rua procurando trabalhadores para a sua vinha. E vou trazer também para linguagem bem contemporânea. Ele prometeu o salário de 100 euros por dia para quem trabalhasse para ele. Das 8 às 18. Fechado. 8 às 18, 100 euros. Quem quer? Foram alguns. Lá por volta do meio-dia, ele volta novamente, precisando de mais funcionários, e pega mais um monte de gente e diz: olha, eu vou acertar com vocês o que for justo. O pessoal da manhã vai ser 100. Para vocês, agora que vão chegar de meio-dia, o que for justo eu dou para vocês, beleza? Beleza. Lá para as 2 da tarde, ele volta de novo, pega mais um punhado de gente. E lá para as 5 da tarde, ele chega e diz: rapaz, aí tem umas vaguinhas lá ainda, tem umas uvinhas para a gente tirar, vamos outros. E leva outros também. Até aí está tudo bem. Está todo mundo trabalhando. Mas aí começa a complicar. Terminou o expediente, 6 horas, todo mundo para receber. Vamos começar de trás para frente, como de lá no Nordeste. Quem chegou aqui de 5, 100zão. Opa! Quem chegou antes disso, olha, para a gente vai ser melhor. Se a gente começou de manhãzinha, 8 horas, ele prometeu 100, e quem chegou de 5, 1 horinha só para terminar, está ganhando os 100, então para a gente vai ser um bônus. Aí ele chama os outros de 2 horas, 100 também. Nós está começando a estreitar, né? Depois mais 100 e chega nos primeiros a ser chamados. E dá os 100. E os cabas ficam revoltados. Como assim 100? Porque eu vou receber igual a quem chegou bem no finalzinho do trabalho. Está errado. Mas por que está errado?
Eu não prometi 100 a você pelo dia? Foi. Estou descumprindo o acordo? Não. E por que está errado? Está errado porque quem chegou de 5 horas também recebeu 100. Será que eu estou sendo mal fazendo bem? Se Deus quiser perdoar um traficante, ele está sendo mal? Um pedófilo, ele está sendo mal? Pense direitinho, meus irmãos. Para você, se Deus perdoar um pedófilo e levar ele para o céu, Deus está sendo mal? Para muitos está, né? Para muitos de vocês aqui, não tem como entender isso. Por quê? O pedófilo está aqui para o inferno. Não estou fazendo apologia não, irmãos. Estou só dizendo a vocês que o perdão de Deus é ilimitado. Alcança qualquer um. A morte de Cristo na cruz do Calvário para salvar qualquer um. Não existe pecadinho ou pecadão. Existe salvação, libertação, perdão de pecados. Porque é isso que o diabo quer que a gente entenda. Que a diferenciação entre um e outro não há. Não há. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão afastados. Todos se desviaram. Ninguém se chega a Deus. É Deus que se chega às pessoas. Isso foi invertido. Nós estamos escolhendo a quem pregar. Aquele é bonzinho, aquele pecado é mais ou menos. E isso não pode acontecer. Indo pregar o evangelho a toda a criatura. Não importa se é judeu, se é grego, não importa. Não importa. Não importa o pecado dele. Não importa o que ele cometeu. Mas as pessoas saem para pregar o evangelho escolhendo o pecador para pregar. Meus irmãos, não escolha por tipo de pecado. Quanto mais degradante for o estado do homem, maior é o perdão de Deus para ele. Deus não veio buscar bonzinhos, porque não existe bonzinhos. Ele é santo, santo e santo. Não existe bonzinhos. Você não é bonzinho. Foi pela graça. Fomos salvos pela graça. A fé que está dentro de você foi dada por graça. Porque você estava morto em seus delitos e em seus pecados. Gostando de pecar. Gostando de fazer o mal. Gostando de botar a perna para o outro cair. Gostando de falar da vida dos outros. Gostando de trair. Gostando de beber. Você é assim. Estava nessas condições. Mas a graça te alcançou independentemente do teu pecado. E nós somos missionários. Temos essa missão de levar o grande amor de Deus para as pessoas. De libertar os cativos. Dar vista a cegos. Nós temos, irmãos, em nós o Espírito de Deus, que nos capacita para essa missão. Nós temos em nós a luz e somos o sal. Em nós está a luz e nós somos o sal. Mas quando você começa a escolher pecador para pregar, você fica artificial, seletivo. E isso não ajuda em nada o reino. Temos que levar a mensagem da cruz para todos. Porque essa mensagem é poderosa. Essa mensagem derruba barreiras. Essa mensagem expulsa demônios. Essa mensagem dá vista a cegos. Ressuscita. Tira o homem do lamaçal do pecado. Não existe nada mais poderoso
do que a ação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. E o mérito é todo do Criador. O mérito todo é dele. Temos que levantar todo dia pela manhã, sendo gratos pelo grande livramento que Ele nos deu. E como é que se agradece a Deus? Levando essa mensagem para os cativos. Sendo boca de Deus onde Ele trabalha, onde a gente estuda, com os vizinhos. Como diz Agostinho, pregando o Evangelho 24 horas por dia e falando quando der para falar. A tua vida é o Evangelho. Você calado tem que proclamar o Evangelho. As suas atitudes, os seus olhares. Irmãos, vou concluir. Eu até me estendi, eu não sou nem muito de falar. Irmãos, entendam que Deus, Ele está vendo a tua intenção, o que está dentro do teu coração. Por que você faz tal coisa ou não faz tal coisa? Não adianta vir para aqui, para o templo, e atuar como um cristão. Não adianta. Você não engana a Deus. Não adianta. Então não saia por aí depois se achando melhor do que outras pessoas que cometem pecados que você acha absurdo. Vamos procurar agradecer a Deus pelo nosso resgate. Vamos procurar nos santificar e levar a palavra a tempo e fora de tempo. Porque para pregar o Evangelho não tem tempo. Temos pressa nisso. Temos pressa em levar o Evangelho. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão sofrendo, estão desesperadas, estão sedentas da palavra. Enquanto nós estamos negligenciando a proclamação do Evangelho. Use o que você puder usar, use as mídias, fale, seja um arauto, não se cale, o tempo está ficando curto. E lembre-se que você é o porta-voz de Deus. Se você não puder ir, a sua voz vai, a sua mensagem vai. Não imponha condições, não bote barreiras. Sinta amor pelos perdidos. Para concluir, vamos colocar aqui, irmãos, os versículos que eu vou ler e vamos concluir, tá bem? Romanos 1,16. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo vive pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário,
Seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Isso não são pessoas que estão afastadas do Evangelho, não. São pessoas que se dizem seguidor de Yeshua, mas não querem saber de justiça, querem saber de condenação. A conclusão, pois que chegamos diante desses fatos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí é para Jonas. Se Deus era com os assírios, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. E aí, veio o Renan, veio outra pessoa e diz assim, não, aquela pessoa está pecando, a pessoa tem que morrer, tem que ir para o inferno. Deus o justifica. Eu não posso acusar, não tenho como acusar. Isso é tremendo, irmãos. Tremendo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e ressuscitou. Bom, concluo aqui minhas palavras dizendo aos irmãos que João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão absoluta, tão incrível, tão inexplicável, que mandou o seu Filho unigênito para morrer. Pensem bem nisso. O amor de Deus é uma coisa inexplicável. Porque Ele foi me buscar no lamaçal, quando ninguém mais olhava para mim nem para você. Quando não havia mais expectativa nenhuma na nossa vida. Mas Deus me amou. Deus te amou. E Deus ama aqueles que estão lá fora perdidos, procurando luz. Seja agente do amor de Deus. Seja um missionário. Cumpra a sua missão. Seja igreja. E liberte as pessoas. Salve almas. Porque acredito, eu tenho que falar isso com o pastor Blenner. Acredito que aqui em Portugal, aqui em Viseu, Deus fará grandes coisas através de nós, igreja. Mas temos que deixar o preconceito de pecados do lado e levar o evangelho a toda a criatura, sem olhar a quem, nem de que modo, simplesmente estando à disposição do evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.